Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a questão número 2 da lista sobre colisões. Esta questão tem o seguinte enunciado: os dois corpos da figura, de massa MA igual a 4 kg e MB igual a 12 kg, deslocam-se numa mesa perfeitamente lisa, com velocidade de modos iguais a 8 metros por segundo e 2 metros por segundo. Sendo E igual a 0,30, determine os módulos das velocidades do corpo A e do corpo B após a colisão e o sentido de seus movimentos. Bom, pessoal, aqui temos a figura da questão do que está acontecendo. Temos aqui um corpo A que está se movimentando para a direita com uma velocidade de 8 metros por segundo e um corpo B está se movimentando para a esquerda com uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso tudo está acontecendo sobre uma mesa horizontal sem atrito, tá certo? Esse instante na qual eles não se encontraram, vou chamar de momento antes e designar pela letra Azinho, tá certo? Num determinado momento, eles vão se encontrar, ou seja, vai existir uma colisão. E essa colisão, ele disse que o E, que é o coeficiente de restituição, vale 0,30. Isso quer dizer que essa colisão é parcialmente elástica, tá certo? Após a colisão, eu vou supor que os dois corpos vão possuir essa configuração daqui, ou seja, o corpo A está se movimentando para a esquerda com uma certa velocidade que eu vou chamar de VA'. Esse A é a ação, tá certo? Não confundir com esse Azinho daqui, tá certo? E o corpo B vai estar se movimentando para a direita com uma velocidade VB', tá certo? Então vamos começar a resolver essa questão. A primeira coisa que vocês têm que resolver essa questão é aplicar a lei da conservação do momento linear. Porque qualquer colisão que for existir, esse princípio vai existir. Ou seja, a quantidade de movimento que existe nesse instante aqui, antes, vai ter que ser igual à que vai existir depois da colisão. Tá certo? Isso está dizendo isso aqui. Quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo A antes, ou seja, nesse instante, mais a quantidade de movimento do corpo B nesse instante daqui. Tá certo? E a quantidade de movimento depois? Vai ser a soma dessa quantidade de movimento do corpo A nesse instante, mais a quantidade de movimento do corpo B nesse instante de tempo aqui depois. Tá certo? Então vamos lá. Bem, quem é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, ela é o produto da massa vezes a velocidade. Então vou colocar isso daqui aqui. Vamos lá, a quantidade de movimento do corpo A no instante Azinho é o quê? A massa desse corpo vezes a velocidade que esse corpo tem nesse instante de tempo, que eu chamei essa velocidade aqui, que é a velocidade nesse instante inicial, de Vazão Azinho, tá certo? Azão referente ao corpo e esse Azinho referente a esse instante de tempo aqui, tá certo? E, e do corpo B? No corpo B é a mesma coisa, só trocando Azão por Bzão. Agora nós temos que decidir qual é o valor dessas quantidades de movimentos, se é mais ou menos. Para isso, eu tenho que determinar um sentido positivo para o eixo x. Eu vou adotar como sendo positivo para a direita, certo? Nesse sentido, vocês podem ver que essa velocidade inicial do corpo azão tem a mesma direção e sentido que esse eixo positivo. Então eu tenho que colocar aqui um mais. E do corpo B, essa velocidade daqui está apontando no sentido contrário a esse x positivo. Sendo assim, nós temos que colocar um sinal de menos aqui. Nesse ponto, nós fechamos a quantidade de movimento antes da colisão. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a quantidade de movimento depois. Como nós vimos, como eu falei anteriormente, essa quantidade vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo Azão nesse instante depois e mais do corpo Bzão nesse instante depois. Então, lá, a quantidade de movimento do corpo A nesse instante é aqui, a massa dele, vezes a velocidade que ele tem nesse instante, que nesse caso eu chamei de VA', essa velocidade aqui. Como ela está no sentido contrário ao do eixo X, temos que colocar aqui um sinal de menos.
Tá certo? Agora vamos fazer para o corpo B. Vai ser a massa dele vezes a velocidade que ele tem nesse instante, que é VB'. É essa velocidade aqui. Como está no mesmo sentido que o eixo X positivo, temos que colocar aqui um sinal de mais. Pronto. Agora nós vamos substituir os valores das massas e das velocidades que precisa nessa equação daqui. Então vai ficar: a massa do corpo A vale 4, a velocidade que ele tem no instante inicial do corpo A vale 8, a massa do corpo B vale 12, a velocidade que ele tem no instante inicial vale 2. Tá certo? Então, resolvendo essa conta, a gente vai encontrar 8. Perfeito? Agora, a massa do corpo A nós temos, que é 4. Essa velocidade V' a gente não tem, é a que a gente quer determinar. A massa do corpo B a gente tem, que é 12, vezes a velocidade do corpo B no instante linha, se quer um instante depois. Que essa velocidade aqui a gente não sabe, a gente quer calcular. Tá certo? Então, você vai encontrar, depois de substituir todos os valores necessários nessa equação, você vai encontrar essa expressão daqui. Opa, essa daqui. Aqui, essa expressão nós podemos simplificar. Nós podemos dividir por 4. Tá certo? Toda essa equação. Com isso, nós obtemos essa equação daqui. Nós vamos guardar essa equação porque só ela a gente não consegue resolver essa questão. Porque nós temos uma equação só e duas incógnitas. Então, nós precisamos encontrar uma outra equação. Essa outra equação ela vai usar a informação contida no enunciado do problema, que fala sobre qual é o tipo de colisão que nós estamos tratando. Para isso, nós temos que usar o coeficiente de restituição, que é a razão entre a velocidade relativa de afastamento, que eu vou chamar de, nesse caso, de VRAF, sobre a velocidade relativa de aproximação, que eu vou chamar de VRAP. E esse é o nosso coeficiente de restituição. E quem é essa velocidade relativa de afastamento? Bem, essa velocidade nós temos que olhar a configuração final após a colisão, que é essa daqui. Como essas velocidades têm sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma dessas duas velocidades, ou seja, VA' mais VB'. Tá certo? E a velocidade relativa de aproximação? Nós temos que olhar essa configuração daqui, que acontece antes da colisão. Como essas velocidades aqui também têm sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma dessas duas velocidades, que vai ser 8 mais 2, ou seja, 10. Então vamos ter o quê? Vamos ter que VA' mais VB' sobre a velocidade iniciais, somadas, que é 10. Então vamos ter isso aqui. Isso tem que ser igual ao nosso coeficiente de restituição, que ele falou no problema, que é 0,30. Então vai ficar VA' mais VB' sobre 2 mais 8, que é 10, igual a 0,30. 0,30 concorda que é 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 sobre 10? Tá certo? Então vai ficar. Esse 10 aqui nós podemos cortar, simplificar da equação, ou seja, somar esse lado da equação por 10 e esse aqui lado da equação por 10. Com isso nós matamos o denominador. Então fica o quê? VA' mais VB' igual a 3. Pronto. Nós encontramos a segunda equação necessária para resolver essa equação. Perdão, essa questão. Então nós temos essas duas equações aqui. Então temos um sistema de duas equações para resolver. Como tem duas equações de duas incógnitas, e essas equações não são múltiplas uma da outra, nós certamente vamos encontrar uma solução para a velocidade VA' e a velocidade VB'. Como nós vamos resolver? Existem muitas maneiras para resolver um sistema de equações. Nesse caso aqui, nós vamos somar essas duas equações. Então vamos ter menos VA' mais VA' vai dar 0. VA', tá certo? 3VB' mais VB' vai dar 4VB', tá certo? 2 mais 3 dá 5. Então vamos ficar 4VB' igual a 5. Passando esse 4, multiplicando para o outro lado, dividindo, vai ficar 5 sobre 4. Ou seja, encontramos que a velocidade do corpo B no instante depois da colisão vale 5 quartos metros por segundo. Agora eu vou pegar essa velocidade e substituir qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir nessa segunda daqui. Então vai ficar VA' mais 5 quartos igual a 3. Vou passar esse 5 quartos que está somado para o outro lado do sinal contrário. Vai ficar 3 menos 5 quartos, vai ficar 7 sobre 4.
seja, a velocidade do corpo A', ou seja, a velocidade que o corpo A tem depois da colisão, vai ser de 7 sobre 4 metros por segundo. Tá certo? Repare uma coisa importante. Como essas velocidades que nós encontramos são positivas, isso significa que o sentido que nós adotamos no início do nosso problema, esse daqui, ela é verdadeira, ela é que vai acontecer. Então, o corpo VA' vai se movimentar com uma velocidade que nós vimos de 7 sobre 4 metros por segundo para a esquerda, e o corpo B vai se movimentar com uma velocidade de 5 quartos metros por segundo para a direita. Tá certo? Se tivesse dado negativo, significa que esse sentido aqui que nós tínhamos adotado para a velocidade, nós teríamos que trocar o sentido. Tá certo? Mas não foi isso que aconteceu. Então, a resposta final desse problema é essa daqui. Tá certo? Que nós encontramos. Com isso, nós resolvemos essa questão e até o próximo vídeo.